corto para valer mesmo. A roupa também estava bem comprida. Ah, mas se eu deixar os cachinhos, ele tem que ficar maior, porque se eu deixar aqui os cachinhos. E a Mitra, faz quanto tempo que a gente não se vê, né, Mitra? Pois é, saudade de A você. Sandrinha sumiu também. Mas e aí, como é que tá aí, Mitra, suas coisas? Tá melhor. O pessoal está aceitando mais, né? Os produtos sem ingredientes que venham a causar problemas, mas ainda é um passo muito lento. Devagarinho. Porque você tem que trabalhar com um pensamento que a pessoa tem a longa data, né? Criar a Hoje consciência, né, Mitra? Criar a consciência da necessidade do natural, né? Nesse meio em que a gente tá, que é tudo muito do remédio, muito do industrializado, é garimpar mesmo, né? Aí tem que ir mostrando os benefícios, mostrando que a natureza vai sofrer menos impactos, e assim vai. Porque o pessoal vai muito pelo cheiro. E aquele cheiro é uma substância derivada de petróleo, né? Quanto mais cheiroso, mais produto químico tem. Mais artificial, né? Mais artificial. A minha filha adorou. Tem que fazer um vídeo sobre isso, tem que dizer esses detalhes que a gente não imagina, isso é importante. É básico para você, mas para a gente não, né? Então, mas deixa eu perguntar rapidinho para o Sandro. Deixa. Qual que é a sua ideia com essa live, Sandro? A ideia com essa live é justamente isso. É todos nós deixarmos os microfones abertos e a gente conversar sobre aquilo que a gente está vivendo na semana desse evento Labirinto das Emoções, né? Jogar, bater papo, assim como a gente está fazendo aqui, todo mundo com o microfone aberto. É uma conversa, um bate-papo mesmo, tá? Inclusive, nós já estamos ao vivo, tá? Eu disse que eu não ia avisar, mas a Silvia me conhece que eu sou meio pontual, e aí... Aproveitar e contar, então. Sandro, tu está em Porto Alegre? Desculpa, é a minha pergunta. Desculpa, Mariana, eu não te entendi. Tu estás em Porto Alegre? Não, estou em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Sim, eu estou em Porto Alegre. Certo, ótimo. Mariana de Porto Alegre. Sandra. Então, como eu te disse antes, eu estou entre dois eventos. O nosso principal, né? Que se não fosse o Odisseia, eu não ia aguentar o outro. Porque são coisas bem diferentes. Já falei para as meninas que é um assunto sobre milhas aéreas e é um pessoal que você entra no grupo lá do WhatsApp, gente, o povo tá louco. Não tem nenhum sentido para eles coisas mais abstratas, sentimentos, emoções. Não, eles estão focados só naquela coisa material de vender, 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 e estão se perdendo nas emoções, ficam perdidos com coisas tão simples que o professor ensina, põe a prática para fazer e eles não conseguem, porque não tem foco, porque não tem esse equilíbrio emocional que a gente está conseguindo no Odisseia. Eu só fico assistindo de camarote agora, né? E depois desse tempo todo, falei, olha, quantas coisas que o Haroldo tem ajudado a gente, né? Nossa. Muita coisa. Se fosse um tempo atrás, eu ia estar envolvida naquele maremoto que eles estão fazendo lá no WhatsApp. Gente, ó, é uma doideira. Eu só fico observando. Falei, nem vou tentar ajudar agora. Não é o momento. A gente tem vontade de passar adiante o que a gente conseguiu, até isso. O que a gente está passando de bom, né? Mas cada um tem o seu tempo, né? Mas se nem no nosso grupo, né, dos monitores, a gente não consegue alinhar, né, o desequilíbrio emocional, que dirá assim, aonde a gente fora desse meio, gente, fora desse meio. Você escreve uma frase, ela tem 1000 interpretações. Eu tive que colocar um áudio lá hoje. Ainda bem. Você viu, né, Sandra? Eu vi. Porque você tem que expressar de alguma forma
a sua emoção, que o texto não vai colocar de jeito nenhum. Ainda mais agora com o Então, advento isso do é chat muitas GPT, brigas, viu? né? É Tá. interessante isso, né? A gente, depois de aprender tudo isso com o Haroldo, que a gente observa, né? Antes eu não Sim, porque tinha assim, noção, não. acho que de certa forma, Sandra, a gente virou um hábito entre nós que já fazemos o curso assim, há um pouco mais de tempo. Eu acho que a gente começou a criar um hábito de trazer à consciência tudo aquilo que nos acontece conosco e tudo aquilo que acontece com as pessoas que estão ao nosso redor, né, com as que a gente convive. Então, eu vejo isso também e fico, às vezes, fascinada, porque é tanta minúcia, tanto detalhe que eu consigo percebo em mim e consigo perceber no outro. E aí, em percebendo no outro, assim, percebendo em mim, eu já sei, né? Se eu tô com raiva, gente, eu vou ali, peraí que eu já volto. Eu já falo assim, não, peraí que eu já volto. Aí eu escuto, mas o que foi? A pessoa sumiu? Não, gente, é porque eu preciso dar uma acalmada, porque eu fiquei com raiva. Mas aí eu já sei disso. Uma respirada, né? Uma respirada. E percebo no outro. E daí, quando eu percebo no outro, eu meio que dou um tempo para a conversa para o outro, mesmo o outro não pedindo tempo para mim. Por quê? Antes eu queria a força, sabe? Debater a força, colocar a força. Agora eu entendo que eu comecei a perceber que quando a gente bota para silenciar, pode ser assim, 2 minutinhos. Parece que a poeira já abaixa, né? Daí a gente consegue conversar. Porque as emoções de todo mundo tá parecendo... Sabe quando você pega coisa incendiária e faz assim? Não sei, Aí as 30 emoções de segundos todo que ele mundo faz falou, assim. se você conseguir ficar 30 segundos sem falar, eu acho que eu ouvi isso do Haroldo. Mas o próprio André, a própria André Luiz nos fala, né? O Chico muitas vezes bota um golinho, bota um pouquinho de água na boca e segura ali, para, respira, sabe? Faz borbulhar aquela água que está dentro da boca primeiro, antes de a gente colocar para fora, que é... Mas é bom quando a gente toma essa consciência e faz esse movimento. E quando nós estamos inseridos em ambientes e com pessoas que não entendem que essa nossa atitude de se calar e sair é para preservar a integridade nossa e da relação, e acha que a gente está fazendo isso por provocação. Sabe? E aí vem atrás e começa a dar a chabuscada. Aí tem que ter mesmo um profundo equilíbrio emocional, bem Haroldo mesmo, para conseguir suportar, né, gente? E outra coisa, a gente tá... Pode falar. Não, você, o que você ia falar? Você falou sim, eu disse que muitas vezes, Sandro, quando a pessoa se cala e silencia, porque está vendo que o outro está chegando no seu limite. Essa coisa de fazer a leitura corporal também. Claro, com Ver certeza. que a pessoa não está raciocinando, não adianta seguir a conversa. Melhor interromper, dar um tempo e propor um outro momento para continuar, não é? Esse equilíbrio das emoções, nós é que temos que dar um passo atrás. A gente que já começa a perceber, como a Luciana falou, tem que ter essa sensibilidade de dar um passo atrás, porque as palavras, eu já ouvi uma vez, né, que é como se tu subisse no morro, imagina subir no morro e abrir um travesseiro de penas, né? E depois tentar catar essas penas, porque as palavras ferem, as palavras matam, né? Matam ideias, matam o entusiasmo, né? Então, a gente tem que ter essa delicadeza, é urgente essa mudança do nosso comportamento. E como a Sandrinha falou, a gente está vivendo um momento, eu não sei para vocês, mas esse ano, até aqui na minha região, né, eu moro no Rio, num lugar que nunca teve problema, é muito tumulto, é muita coisa, coisas extremas que estão acontecendo, violências que não estavam tendo antes, né? E as próprias pessoas que a gente convive no dia a dia, no trabalho, ou parcerias que a gente tem,
como a gente percebe, né, essa coisa que a Sandra falou, parece que as pessoas estão tão instigadas com aquela coisa do, sabe, vou defender o meu território, sei lá, alguma coisa eu tô sentindo nessa ambiência do ano, que as pessoas que não têm contato com essas verdades que a gente tem até mesmo de espiritismo, né? Como que as pessoas estão realmente indo por um caminho. Então, a gente, como a Lu falou também, a gente tem que pegar nos detalhes, na expressão corporal e tal, e selecionar também, né? Até as conversas, porque não é se recolher sabe, num local assim. Numa bolha, né? Isso, numa bolha, assim, como se estivesse se alienando a todas as coisas. Não é isso, alienado, né? que eu queria dizer mesmo. Não ficar alienado, porém ser muito seletivo. Sim. Né? Porque a vibração ali é que nem quando a luz sai, ela está cortando aquela energia negativa que estava querendo, né, tomar conta. Muitas vezes a pessoa não entende, né, a nossa atitude. Mas quando você começa a mudar, você perde muitos amigos, né? Porque você não consegue mais, por exemplo, ouvir o povo falando mal da vida dos outros, tal. Eu tinha um grupo de amigas que era muito grande, aí agora se reduziu a poucas pessoas, porque as pessoas, quando elas vão mudando, a gente repele mesmo automaticamente, mas é para o nosso bem, né? Como, não adianta você querer mudar a pessoa, você mudou e a pessoa se afastou, é normal, é natural, né? Hoje eu estava pensando, depois desse nosso evento, dessa semana do Haroldo, da Odisseia, que realmente nós somos semeadores. Temos que semear com mais intensidade. Eu digo, partindo de mim. Porque já pensou que esses conhecimentos chegassem aos currículos dos colégios, né? Das crianças, desde tenra idade, e fosse evoluindo nos graus maiores, não teria tanto desequilíbrio na sociedade. Então, mortes, né, suicídio, essas violências domésticas, porque tudo é porque a gente não sabe ainda lidar com nossas emoções e sentimentos. E para isso a gente tem que reconhecer primeiro isso. Então, muitas das vezes as pessoas negam os seus próprios sentimentos. Né? E isso é importante a gente reconhecer o sentimento, tanto o positivo como o negativo. Sim, e são sementes também, Rita, assim, eu entendo, porque é realmente muito difícil essa tomada de consciência. Assim, tem que ter uma vontade muito, muito forte, muito robusta para você iniciar esse autoconhecimento. Porque a primeira coisa que a gente conhece são aquelas coisas que a gente não queria em nós. E a gente quer mudar, não sei, assim, eu tô falando por mim, mas eu via algo, tipo assim, eu já me vi num vitimismo enorme. E eu via aquilo e falei assim, não, mas eu quero mudar isso agora. Não, agora eu vou mudar. E acha que esse passo é assim, vou colher o fruto. Esquece que existe todo um processo. E esse processo é muito difícil e muito doloroso. E a gente, é muito difícil a gente fazê-lo sem estarmos com pessoas como nós estamos aqui, nós estivemos, né? Porque a gente fez o passo juntos. Nós que estamos aqui, né? Nessa live hoje. Aqui foi uma dando a outra mesmo. Então, é interessante, né? Porque é algo individual e é algo coletivo ao mesmo tempo, né? Porque a gente sempre teve um ambiente ali de acolhimento para a gente poder se expressar e trocar, né? Eu sinto muita falta daquelas mentorias de Saulo, muita coisa.
nem fala. Mas o projeto é coletivo, de fato, né? Nós somos uma centelha ali num projeto de renovar uma sociedade, uma cultura de relacionamentos. O projeto é coletivo, né? Cada um de nós é uma parte dessa engrenagem. E quando a gente se transforma, fazendo esse autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo, ou autodescobrimento, como diz a Joana, que daí a gente descobre as nossas sombras, aquilo que ainda não é perfeito, mas perfectível, sim. Gente, como diz o Haroldo, tem um vídeo que ele fala, né, que cada pessoa na nossa vida está espelhando um aspecto nosso que nós não reconheceríamos se não estivéssemos em contato com essas pessoas. Então, todos são preciosos no nosso caminho, né? Nós precisamos uns dos outros. Até dos espinhos também. A rosa tem espinho, né? E perfume também. O cactus também. Não, e eu fui pensando, assim, durante o evento, o Haroldo falou, eu sou uma mistura, porque meu pai é mais pro sudeste e minha mãe do norte de Minas. E daí eu fiquei pensando, assim, isso que a Mariana falou, assim, de que como cada um de nós é uma semente espalhada em algum lugar. Eu estou em Uberlândia, Minas Gerais. Então eu estou aqui no meio do país. A Mariana acabou de falar que está em Porto Alegre. A Rosa está no Rio de Janeiro. Em Caxias, né? Caxias do Sul. A Sandra está lá em Valinhos, lá em São Paulo. A Mitra veio... Não, peraí, a Mitra vai explicar. E a Silvana está lá em João Pessoa. Então, olha... Norte, Sul, em várias partes do Brasil. Olha alguém abriu o travesseiro em cima da montanha, né? Literalmente, alguém abriu o travesseiro em cima da montanha e as penas se espalharam, né? Não são palavras, mas são sementes. Eu sou muito privilegiada, viu, Sandra e amigas, porque vim de um país como eu vim, onde você vê os tanques de guerra na rua, a violência, e você vê agora que as mulheres não têm mais voz e estão cansadas de serem reprimidas, e você, sendo uma criança de 11 anos e pouco, de uma hora para outra você vai viajar. Passam dias e você vai voltar. Não é? Só que você vê que foi um presente de Deus para mim. Porque se eu estivesse lá ainda, naquele país de guerra, eu não estaria aqui. Porque a sua jornada lá era só de 11 anos, né? Nessa encarnação você já quitou essa fatura. Quando eu conheci o Espiritismo, veio me encaixar para mim certas coisas. Porque eu digo, meu Deus, todos têm suas pais, sua família, eu não tenho. Não é? As dificuldades que eu passei, momento difícil. Né? Quando o Haroldo fala que sentiu aquele gastrite, eu me identifico muito. Porque eu também ia estudar, não tinha como me alimentar. Todo mundo lanchava, eu não lanchava. Então, isso até hoje, eu sinto esse problema gástrico. Então, foi muito válido, foi difícil, mas foi muito válido. Então, eu considero essa terra brasileira, principalmente Teresina, que eu amo por causa do calor, e o calor humano que me recebeu, foi um presentão. Né? Conhecer a doutrina dos espíritos, então nem se fala. Encaixou tudo direitinho, que nada acontece por acaso. Então não me sinto assim, uma vítima da guerra, né? Porque através dessa circunstância, que foi uma forma dos meus pais me salvarem, eu consegui me readaptar, né? Num país tão maravilhoso, né? Aprender a fala, né, português, que ainda hoje eu misturo masculino e feminino, tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas limitações. Então, você vê uma pessoa que veio de uma religião dos pais diferente do que tem aqui no Brasil. As concepções culturais são totalmente diferentes, né?
Então, as costumes são muito diferentes. Então, você tem que renascer de novo, de uma forma assim, grosseira falando, e se adaptar, né? E você chega a entender que é só você e Deus. E as pessoas que a circunstância coloca na sua vida viram a nossa família. Não só eu, vocês também, né? Então, cada pessoa que Deus coloca no nosso caminho, ele vira uma parte da família da gente. Então, tudo foi válido. Agradeço muito a Deus por eu estar nessa terra abençoada que eu tanto amo esse Brasil. Nordeste, então, Brasil como todo, Nordeste, porque eu vivi a maior parte aqui, né? E ó, a importância das emoções, porque ela poderia, e dos sentimentos, né? Ela poderia ter criado um hábito de revolta, de raiva né? E crescer com aquilo dentro de vocês, só ir crescendo essa revolta, esse sentimento de repulsa. Poderia ter tido esse sentimento de repulsa até pelo nosso país, né? Vontade de estar com seus pais. Então, a importância de você reconhecer tudo aquilo que você sente e viver a partir daquilo, né? Silvinha, você tá caladinha. A Silvinha tá quieta, né? Ela tentou levantar a mão umas 2 vezes, mas aí ela se fechou. Não, podem falar, gente. Eu adoro escutar vocês falando, é muito legal, muito rico, porque a gente vai vendo o quanto cada um passa pelas situações que passou na vida, pelas que ainda passa, e como que a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso, né? É muito rico escutar a experiência dos outros e tudo. Eu ia falar na hora que a gente estava falando, que vocês estavam falando sobre a questão do autoconhecimento, né? O quanto que aí é a base para tudo isso, inclusive de ser trabalhado isso, como vocês falaram, na infância, coisas que a gente não teve, né? Pelo menos imagino que vocês que estão aqui também não tiveram essa oportunidade de, imagina, né? Quando que a gente ia pensar em olhar nossas emoções de criancinha, a criancinha tá lá fazendo birra, não sei o que, tá frustrada, nunca pensamos, nunca recebemos essa educação de olhar para o que a gente estava sentindo enquanto criança e ter um acolhimento disso. Então, hoje a gente corre atrás de refazer esse caminho lá de trás até hoje. E essa questão do autoconhecimento é muito importante, porque nem sempre, eu vou dizer agora da minha experiência, né? Que eu sou, sei lá, meio agitada, vamos dizer assim, então nem sempre essa questão de colocar um pouco de água na boca é o suficiente para conseguir aquietar e não falar o que não deve falar e tal. E foi muito legal porque no meu processo, sim, eu fui descobrir outro jeito de lidar com, às vezes, uma situação de nervosismo e tal. Como eu gosto muito dessa coisa de me movimentar, o corporal propriamente dito, aqui em casa, né, na hora que o bicho pega, dá um estresse, às vezes eu passo da minha vida ali um momento teatral com eles, e aí eu encaixo aquele episódio do nervoso no meio de uma coisa onde eu posso expressar aquilo no movimento. Então eu extravaso aquilo no movimento e aí abaixo a poeira para eu poder... Então essa questão da gente se conhecer, saber onde que o calo aperta, né? É muito importante. É muito, assim, coisas que a gente, às vezes, vai pela terapia e vai aprendendo, e que dentro do Odisseia a gente consegue ter essa clareza, né, de ver, puxa vida, como que, né, posso ir lidando com essas coisas de formas para não prejudicar nem para mim, nem para quem está perto de mim, né? Porque a energia negativa, né, muitas vezes acaba espalhando no ambiente da gente, né? Então, pode ver, tem hora que você está falando da família, né, Silvia? Principalmente dentro de casa, né? Você está ali
tá tudo bem. Aí, de repente, uma chama se acende, se você não apaga logo, aquilo já vira, um já vai tumultuando com o outro, já vai encrencando, né? Já vai implicando com o outro, quando vai ver, já tá uma confusão na casa toda, todo mundo tá nervoso, todo mundo tá irritado. E a gente tem essa responsabilidade, que a gente tem o conhecimento de apagar esse fogo, né? Para que ele não espalhe, né? Como você falou, cada um tem a sua forma, mas se não se autoconhecer, não vai saber, né? Como que é a melhor forma. Que não tem uma fórmula mágica para todo mundo, que se encaixa para todo mundo. De jeito nenhum, né? Aqui A gente não é maquininha, né? Não é liga e desliga, né, Sandra? Não dá. Tem dia que as pessoas falam, nossa, Sandra, você é tão calma, né? A Silvinha também parece, a Silvinha e a Lu, vocês três parecem as mais calmas. Eu aprendi muito. Eu tento ficar assim a maior parte do tempo, refletindo, ouvindo mais hoje em dia do que falando, mas tem aquele dia que a coisa realmente está pegando fogo. Aí a minha estratégia é fazer o quê? Eu saio para caminhar, eu saio para fazer movimento também, né? A gente é físio, né, Silvinha? Então a gente adora um movimento. Então a gente vai para academia, ou pega a bicicleta, em contato com a natureza, tudo isso que a gente já sabe, mas muita gente não põe em prática, né? Fica naquele ciclo vicioso, estou sofrendo, tá ruim, tá difícil, tá pegando fogo, porque é o fulano, porque é o ciclano, sempre é culpa do outro, né? E aí fica difícil, mesmo que a gente saiba, teoricamente, através de vários conhecimentos extras, que é o que eu sempre busquei a vida inteira. Nada foi como o que eu encontrei aqui com vocês, né, com todo mundo, da família Odisseia, que agora eu vou chamar de família, que a gente se ama aqui. Não é igual. Foi assim, um despertar enorme. Pelo menos a gente começou a despertar, começamos a interiorizar um pouco mais tudo isso que a gente tinha só na teoria. Na teoria. Que na verdade, né, Sandra, desculpa te cortar. Não, mas vamos falando, vamos conversando. Ó, a Luísa chegando. Ó, a Luísa chegando. Luísa chegando. Ó, Luísa. Oi, Luísa, querida. Tem que abrir o microfone, querida. Mas é isso, a gente agora consegue, com as ferramentas que tem nos cursos, facilita demais, né, nossa vida. Porque antes era assim, eu tinha um livro aqui, aí eu sei que tem alguma coisa falando ali de respiração. No outro, eu tenho outro livro de exercícios. Eu tenho um livro de filosofia. Eu tenho um que me integra melhor na espiritualidade. Mas é tudo solto. E o que tem no projeto Odisseia? A amarração de tudo isso. Né? Inclusive, eu, assim, a gente que acredita que nada é por acaso, eu imagino que não podia ser diferente do Haroldo, que é uma pessoa que conseguiu, por já ser espírita, já ter esse background já das palestras, de como orientar as pessoas no espiritismo, não podia ser pessoa melhor para fazer para idealizar um projeto como esse. Porque, para mim, pelo menos, que já era espírita, casou, é café com leite, é queijo com goiabada. Tudo que o Haroldo fala agora, tanto no canal Espírita quanto no Odisseia, para mim, é o lado da moeda, né? O outro lado da moeda, mas é tudo uma moeda só, entendeu? Eu acho que a gente é muito abençoado mesmo de ter... nós fomos atraídos e aceitamos o convite, né? Ótimo. Agora a Luísa vai falar, né, Luísa? Saudade? A Luísa tem que abrir o microfone. Microfone. Oi, gente. Boa noite a todos. Eu fazer parte dessa comunidade, né? O Odisseia Academy, aquele veio a um anseio da humanidade, entendeu? Então, assim,
os vínculos que nós estamos formando, por exemplo, essa iniciativa do Sandro, de nos reunirmos, de falarmos, de trocarmos ideias sobre os projetos, isso tudo são sementes que estão sendo lançadas para que haja uma frutificação mesmo do bem. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou psicóloga, o equilíbrio de emoções tem me ajudado muito no trabalho com adolescentes, com adultos, com casais, a nomeação da emoção, saber qual que é o sentimento, e que atitude tomar depois que a emoção vem. Então, é um esclarecimento, sim, fantástico. Você só tem que dar, né, por essa oportunidade da gente estar juntos aqui, né, nesse projeto, e agora junto com você. Lu, 18h31, Lu. Agora nós estamos por você. Pois é. Nossa, vou furar a fila aqui. Muita gente levantou a mão, vou furar a fila. Que coisa feia. E eu vou provocar e vou embora. Porque a minha parte mentorista está me chamando. Eu vou sair um pouquinho mais cedo hoje. Mas antes de sair, eu não queria deixar de falar, de dar uma percepção que eu tive sobre emoções. Por quê? Muita gente, todo mundo que sabe, né? Mas a grande maioria das pessoas lá da família sabe que eu tive síndrome do pânico, escrevi um livro sobre isso. Então, a emoção, medo e antecipação eram em mim fortíssimas. E mais que fortes, assim, eu meio que as amaldiçoava, sabe? Então, tipo, quando eu sentia medo, era para mim era um desespero, já era um pânico, daí eu ficava com raiva, sabe aquela mistura, né? Agora, é sempre uma mistura de várias, então eu vi essa mistura de várias. Eu acho que a grande contribuição, assim, que esse curso fez em mim, que eu fiz lá em 2021, parei no meio, depois que eu consegui continuar, foi entender que emoções não são coisas ruins. Que emoções fazem parte do ser humano, e que o problema é quando a gente deixa aquela emoção invadir a gente e nos tomar completamente. Né? Então, que elas vêm. E aí eu comecei a enxergar emoções como presentes para nós, como potência, como uma energia que vem, e daí sim, né, eu tendo a consciência, tá, então deixa eu parar aqui, eu estou com medo. O que é esse medo? Porque antes eu me deixava, eu ia embora, né, gente? Eu ia embora. Antes, o que é esse medo? Deixa eu ver aqui com a realidade. É medo, eu tô com medo de morrer mesmo? Eu vou morrer por isso? Não, gente, é um cachorro que passou na rua. Então, vamos diminuir, né? Vamos confiar na vida. Então, a partir desse movimento, de eu entender que eu não preciso brigar com a emoção, e que ela vem, e que ela vai vir, porque nós somos seres humanos, ela vem e vai vir. E que a gente precisa só tentar achar realmente aquele equilíbrio, né? Opa, essa aqui tá para cima, vamos baixar, essa aqui tá lá embaixo, vamos aumentar. E a partir do momento que eu consegui, assim, um pouquinho desse equilíbrio, eu parei de amaldiçoar. E aí eu consegui entender que o medo veio, tudo bem, o que eu vou fazer com isso? Sabe? Não é me levar no desespero, porque antes eu já me deixava levar pelo desespero. Então, se tem algo que, nossa, muito, muito, muito importante, foi muito importante para mim, foi entender isso. E o medo é uma emoção humana, e que daí a gente é só tentar modulá-lo. Eu quero que vocês falem sobre isso também. Só que eu tenho que sair, gente. Ai, que pena. Então, deixa eu falar 2 minutos antes de você sair. Tem a coisa de lutar contra o medo e aquela coisa de se entregar também, né? Então, às vezes, assim, o que aconteceu comigo é que antigamente o meu estado de humor, ele mudava, de repente, assim, ficava uma semana se arrastando, né?
Então, algum gatilho, alguma coisa, eu ficava uma semana arrasada, paralisada. E aí, pelo menos agora, a gente consegue ficar, sei lá, horas, minutos, né? Dependendo da intensidade. Então, é isso que você falou, né? A partir do momento que você entende o que está acontecendo, você nem luta e nem se entrega, né? Porque às vezes a gente acha que o equilíbrio é você não sentir, né? A gente não tem isso. Não, eu vou me equilibrar, então... Nossa, você monja. Manda pra me abalar. Eu já ouvi que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Então, não sentir é cair nessa indiferença, o que é uma armadilha. Exatamente. Então, não é... E às vezes eu me deixava abaixar pelo medo e falava assim, não, mas de novo, mas... Aí me culpava, sabe? Mas não é possível que eu tô me deixando disso de novo. Nossa, me libertou de muita coisa. E até de não precisar manter esse equilíbrio minha vida inteira. O resto da minha vida. Eu posso. Aceitar que você é falível com todo mundo, né? Isso, exatamente. Gente, eu tenho que ir mesmo. Beijo, Olha, por favor, vamos repetir. Sexta que vem a gente tá aí, não importa onde você tá. As mulheres, é um homem iluminado, né? Adoro estar com as mulheres, então já é um homem diferente. Eu estou aqui participando com o meu lado feminino. É isso aí, porque... Tá certo. Beijo, valeu. Beijo você. Tudo bom. Você também. Eu estava lembrando só rapidinho, assim, de uma história infantil, eu sou contadora de histórias, que é o Pequeno Príncipe, onde ele fala sobre cativar, né? E aí tem uma hora que a raposa, né, que ele pergunta se eles são amigos, e ela diz, mas não me cativaram ainda. E penso que nós estamos no mundo para cativarmos uns aos outros, né? Esse espírito de ir em busca de outros corações, seja enquanto eu estou servindo, oferecendo meu produto, meu serviço, seja nos relacionamentos familiares, mas se fazer instrumento de cativar, de tocar, né, o coração do outro, porque a gente não sabe como é que aquela pessoa saiu de casa naquele dia. A gente não sabe o que aconteceu no percurso com ela. E, às vezes, a gente é aquela carta viva que está sendo enviada para balsamizar aquele coração, tocar aquele coração, não é? E não podemos nos omitir. Eu acho que fazer parte da família Odisseia é agir com essa consciência, não é? De que a nossa postura tem que ser nova, realmente, porque nós acordamos ou não. Ou estamos tentando acordar um ao outro. Eu sou sincero, viu, gente? No sentido da vida, né? Eu sou sincero em dizer para vocês que, só complementando um pouquinho aquilo que a Sandra falou antes, dessa dificuldade que a gente tem de levar para as pessoas a consciência desse movimento em que a gente participa, é porque todos nós fomos treinados na educação objetiva. Certo? É aquilo que o Haroldo vem falando essa semana nesse evento. Nós fomos treinados para o trabalho mecanizado, certo? Toda essa tecnologia, esse avanço tecnológico que se deu através da pandemia nos últimos 5 anos, gente, em termos de tecnologia, em todo o aparato científico e também da tecnologia em si, vai fazer com que a gente se torne realmente humanos e pratique a nossa humanidade. E a gente consiga se educar subjetivamente. Porque se educar subjetivamente é ter empatia pela dor do outro que chega até nós, como a Mariana estava colocando agora, né? É poder acolher de forma bem integral mesmo tudo aquilo que acontece na nossa volta. Tudo. Eu acho que o grande passo, tá, que nós vamos ter aí para os próximos anos, nós passamos pela inteligência racional. Chegamos aí, o Haroldo está nos trazendo a inteligência emocional e tudo isso para ir para a inteligência integral, onde integra tudo, onde tudo se harmoniza, certo? Aí sim nós vamos estar chegando, atingindo o objetivo máximo que o Haroldo e o Saulo e toda a equipe traz para a gente, que é cada vez mais, né? Ele chamou a gente de fragata ontem, gente. Todos nós somos o barquinho, todos nós somos uma aeronave e estamos voando ou navegando
pelo mesmo mar, com o mesmo objetivo, né? Não é por nada que ele fala da migração das andorinhas, né? Que elas migram em bando, não é uma só que viaja, elas viajam juntas, em comunhão. E é esse o intuito todo. É isso que nós estamos fazendo, né, Mariana? É o processo. Ninguém chegou lá ainda. Estamos em pleno voo ou em plena navegação. Ora estamos lá no alto, voando, ora estamos lá no mar, navegando. Ora parando nos aeroportos ou nos portos para se reabastecer, porque a nossa energia não é infinita, né? A gente precisa se reabastecer para poder seguir na jornada. Entre voos e pousos, né, Luísa? Luísa sabe o que eu estou falando. Surpresa mais para frente. Mas é isso por aí. É por aí. Estamos na caminhada. É um processo constante. O que importa é que nós iniciamos. E temos, como a Mariana falou, né, como você também está falando, Sandra, esse papel na sociedade, esse papel não só dentro de casa, mas na sociedade como um todo. Por isso que a gente resolveu também, né, colocar isso a público. É isso aí. É isso aí. Isso mesmo. O que eu vejo também da gente, assim, da gente ter esse fogo, essa energia, a gente precisa se reabastecer, e a gente se reabastece uns com os outros, porque senão a gente vira carvão, né? Então, é muito importante a gente saber da importância de estarmos juntos, de um ajudar o outro. Às vezes é um conselho, é uma palavra, é um empurrãozinho, é uma puxada de orelha. Nós tivemos um contato, eu e a Rosa, né, Rosa, pessoalmente, foi muito legal, a gente foi no encontro, junto com a Maria, saímos lá, temos, né, encontrado ontem a Sandra com a Luciana e eu, foi ótimo. Então, é essa forma da gente sentir que o grupo é capaz de fazer mais, que a gente, um feixe bem assim alinhado, a gente pode fazer muita coisa, a gente se torna mais forte, né? Com certeza. E agora a gente entende também que o pensamento é uma força poderosa. E a gente, no grupo, a gente vê, alguém está fazendo uma iniciativa, a gente já vibra por aquela pessoa, deu tudo certo. Eu, pelo menos, quando eu coloco alguma coisa, eu sinto que eu não estou sozinha quando eu estou fazendo, sabe? Então, assim, isso vai nos fortalecer, com certeza. E que nem o Sandro convidou, né? Foi rapidinho ontem, aí já colocamos essas pessoas, né, quem tinha disponibilidade. Como foi rápido, né? Porque é aquilo, a gente sabe. Poxa, eu não tive a oportunidade de conhecer tanto o Sandro quanto a Silvinha, quanto vocês, de repente, que às vezes eu não estou conseguindo acompanhar o grupo, mas a gente vê a iniciativa, a gente já logo se identifica, né? Porque, como ele falou, nós estamos todos no mesmo barco, buscando a mesma coisa, né? Então, a gente foi chamado, opa, peraí, dá para ir, a gente vai, porque a gente quer estar junto. E é esse grupo só fortalecendo cada vez mais, né? Gurias, nós estamos com um dado bem importante, tá? Nossa sala está se fechando em menos de 1 minuto. Vamos manter assim, desse jeito? Eu abro uma sala nova e a gente retorna, pode ser? Eu mando para alguém, Silvia ou Sandra, eu mando para vocês o link e vocês botam no grupo, que daí fica mais rápido e a gente retorna, tá? Ó, aviso do Meet dizendo que tá no final. Já se encontramos. Tá bom. Tá bom? Gente, eu só vou ter que ver uma mensagem aqui, conforme for, dá para eu voltar ou não. Volta sim, volta. Mas se eu não conseguir, adorei estar com vocês e espero que a gente se encontre mais vezes assim.